Na continuação, mudando de... Como é que é? De pato pra ganso? O cachorro do vizinho. Mudando de pato pra ganso, em relação a minha outra meta, a meta em especializar-se no tratamento jurídico penal dado pelo Estado juiz, pelo Poder Judiciário, às acusações pela prática do crime de tráfico de drogas e afins. Adiante, eu vou trazer um vídeo que não é de tráfico de drogas, é de roubo. É um vídeo onde eu fiz uma sustentação oral no interesse do meu constituinte, onde eu verifiquei na sentença muitas falhas naquela sentença. Eu realmente, quando eu vou para sustentação oral, eu acredito no que eu tô falando. E antes dessa sustentação oral, no julgamento da apelação, eu despachei com cada um dos desembargadores que perfazem, que compõem aquela Câmara, mas não é a Câmara, né? A turma julgadora composta por 3 desembargadores, o primeiro relator, na prática o mais importante do julgamento. Geralmente o voto dele é acompanhado pelos demais. Não que cada um a cada momento exerce a função de relator, não é que um é melhor que o outro, é por sorteio. Então é o desembargador relator, é o desembargador revisor e é o desembargador terceiro juiz. Eu despachei com cada um deles alguns dias antes da sessão de julgamento da apelação. O que é despachar? É falar diretamente com o julgador, trazendo para ele os principais pontos, explicando para ele, chamando a atenção dele para os principais pontos das suas razões. E tudo isso não é desacreditando que o desembargador vai ler ou não vai ler, enfim. Leitura é interpretação. Interpretação é algo que muitas vezes, não é algo pessoal. Quantas vezes não está se tratando do mesmo texto e o vendo de maneira diferente, um vê de um jeito, o outro de outro. Eu gosto muito daquela série 2 Homens e Meio, assisti uma vez toda a temporada. Eu até vi daquele outro lá que veio, mas o Charles lá é o melhor. Charlie Sheen, né? Depois eu não... Enfim, a primeira vez que eu vi eu achava tudo muito engraçado, tudo muito legal. Dava muita risada. A segunda vez que eu vi eu comecei a perceber uma certa melancolia, a tristeza de um homem que não encontra uma família, que não encontra um porto seguro. A tristeza de um homem desregrado, indisciplinado. Você vê que leitura que eu fiz da segunda vez? A primeira era super engraçado. A segunda eu passei a ver de maneira melancólica. Enfim. Então, como é algo muito pessoal, talvez você trazendo sua forma de enxergar, o desembargador passe também a enxergar como você está enxergando, ou colocar o que você está enxergando dentro da paisagem que ele está vendo e fazer ali o meio termo, o meio tempo, né? A justiça, né? O equilíbrio. Então eu despachei com cada um dos desembargadores, o desembargador relator, excelente desembargador, excelente magistrado. Coloquei para ele uma questão que eu estava vendo que tornava aquela sentença muito estranha. Foi aplicado a figura do crime continuado a 2 roubos, um supostamente se utilizando de arma de fogo e o outro não, comprovadamente não. Só que aplicou a figura do crime continuado e, enfim, ainda que seja mais benéfico ao acusado, acabou tornando hediondo um fato que a lei não considera hediondo, que é o crime em concurso, mas sem a utilização de arma de fogo. E eu vi isso como uma aberração. Eu não participei
da fase instrutória, né, até a sentença. Eu não participei, eu peguei depois da sentença para apelar, entrei, fui procurado depois para apelar. Enfim, uma situação bastante curiosa. Só que mais interessante ainda é que eu percebi nesse despacho com os desembargadores que aquilo que eu estava trazendo não era tão interessante para eles. Só que eu ainda tinha sustentação oral na sessão de julgamento, que foi no último dia 25 de abril de 2022. E lá eu aproveitei e trouxe outros pontos que a sentença também pecou, errou, foi errada. E trouxe questionamentos que está lá na sustentação oral. Trouxe questionamentos diferentes daquele que eu abordei quando no despacho, porque eu percebi no despacho que aquela tese não estava indo. Era algo que realmente chamava a atenção dos desembargadores, mas por ser tão complexo talvez não tenha interessado tanto, ou se evitava a discussão. Enfim, eu continuo ainda com isso na cabeça, mas percebendo que aquele assunto não era interessante, na sustentação oral eu trouxe outros pontos. E você vai ver no vídeo seguido da sustentação oral que eu vou colocar depois desse vídeo, você vai ver que no vídeo seguinte o Ministério Público metendo a lenha, só que ele mesmo se atrapalhando, que ele foi querer combater os pontos que eu trouxe, e quando ele foi ler o que tinha no processo, ele acabou confirmando aquilo que eu estava trazendo. Até parou, né? Ele até brecou a manifestação dele, mas enfim, pediu que se mantesse a condenação nos termos que estava, só dando uma correção ali que é absurda também, que de tão absurda eu nem questionei. Tem 2 pontos muito absurdos lá que eu nem questionei, que eu sei que vai. A gente conhece os jogadores, conhece a Câmara, a gente estuda os jogadores, estuda a Câmara e sabe que vai. Mas enfim, os pontos principais eu trouxe lá, vocês vão ver na sustentação oral. No vídeo seguinte vocês vão ver que é a manifestação do procurador, o Ministério Público na segunda instância, apesar de ser promotor, sei lá, enfim, é procurador. E em seguida vem a manifestação do desembargador relator, Luiz Fernando Vaggione, que, atento ao que eu trouxe, manifestou essa atenção de maneira muito honrada, muito polida, muito nobre. Confessou não ter se atentado para a forma que eu estava apresentando as coisas, pediu para retirar de pauta o julgamento daquela apelação, para ponderar o que eu trouxe, as questões que eu trouxe, que eu coloquei, a minha visão, a minha interpretação. Isso geralmente, em regra, é muito benéfico. Nunca escutei nenhum colega ou nunca passei por uma situação que isso tivesse deposto de maneira contrária. Tive uma situação anterior também que o desembargador relator pediu para retirar de pauta logo depois do despacho. Não preciso, nem chegou na sustentação oral. E na sessão seguinte já concedeu a ordem. Então isso é bom. E quando vir esse resultado eu vou apresentar para vocês, sendo bom ou sendo ruim. Porque aqui é um reality pessoal, é um personal reality, né? Uma realidade pessoal. A realidade pessoal de um advogado criminalista de 41 anos de idade que está buscando saúde, disciplina, vida longa. Fica aí com os vídeos seguintes, dá uma olhada e tamo junto. Realidade pessoal aí, desenvolvimento pessoal, profissional, tamo junto.